Quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Evangelho de João. Verei no capítulo 9. O texto é grande, mas é necessário que eu leia todo para que você possa compreender. Essa noite eu quero falar sobre atitudes diante de um milagre. João, capítulo 9. Diz assim a Bíblia. Se você tem alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe a Bíblia com essa pessoa. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, aplicou-lhe sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é esse aquele que se sentava para mendigar? Uns diziam: é ele. Outros não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu. E perguntaram-lhe então: como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse: vai lá até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele lhes respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. Voltaram e perguntaram ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego, e passaram a enxergar enquanto não chamaram seus pais. Então lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, ele tem a idade suficiente e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Vamos repetir essa parte final. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Queria convidar você a orar mais um momento. Deus amado, diante de nós está a Tua palavra santa nessa noite. Ó Deus, abre os olhos de todos que estão ao alcance desta mensagem,
para que possamos ver Jesus e experimentar o milagre da libertação, da salvação que há em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Milagre é algo que somente Deus pode fazer. Esse texto por si só, ele é imensamente rico. Ele nos ensina alguns princípios extraordinários. Eu queria chamar a sua atenção, meu prezado, que para ver um milagre, são necessárias 3 coisas. Primeira coisa necessária para que um milagre aconteça é uma grande necessidade humana. E esse texto diz que estava ali um homem que desde quando veio ao mundo ele não podia enxergar. Um cego de nascença. Então a primeira coisa para que haja um milagre é haver uma grande necessidade. Se essa noite você chegou à casa de Deus trazendo no seu coração, trazendo na sua mente, no seu pensamento uma grande necessidade, eis a primeira coisa necessária para que o milagre se efetue. A segunda coisa para que o milagre aconteça é a presença de Jesus. Havia naquele momento uma necessidade urgente de um homem. Havia a presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, passando, viu um homem cego de nascença. Eu queria dizer que Jesus está aqui, porque esta é a promessa que ele fez. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então esta é a minha plena convicção. Eu afirmo isso autorizado pela Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não mente. Então a segunda condição para que haja um milagre é a presença de Jesus. A primeira condição qual é? Precisa haver uma grande necessidade humana. Segunda condição, a presença de Jesus. Ele está aqui. A terceira condição para que um milagre aconteça é que o homem creia no poder de Deus. Então, há um milagre que pode acontecer essa noite aqui, nessa congregação, é que nós possamos ver Jesus aqui. E Jesus está exatamente ao alcance da fé de cada um de nós. O Senhor Jesus é o Deus que veio habitar entre nós, não é alguém que está tão distante como afirma a Bíblia, que não nos possa ouvir, que não possa estender a mão para nós. Ele está próximo de nós, porque Jesus tem o maior interesse na vida de cada um de nós. É possível que alguém tenha entrado essa noite nesse culto, atendendo a um convite, ou na expectativa de saber como é que funciona a igreja, ou porque veio aqui, porque já está acostumado e gosta de estar em momentos como este. Mas, meu amigo, quero dizer para você que muito mais do que você está procurando por Deus nessa noite, Deus está procurando por você, para fazer um grande milagre. Jesus está aqui, e nós precisamos compreender isso. Como ele estava ali, naquela cidade, naquele momento, quando o milagre aconteceu. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, e quem tem filhos pequenos aqui vai lembrar dessa experiência que é comum a todos os pais. Às vezes você tem um filho pequeno e você se desespera, né? Porque há momentos quando uma criança pequenina exige tanto dos pais, que os pais pensam o seguinte: eu não aguento mais, mas aguenta assim, aguenta um pouquinho aí. Eu aguentei, né? E quando eles eram pequeninos, de vez em quando, no meio da noite, quando a gente está no melhor sono, acordava uma das crianças e vinha correndo para o nosso quarto. E nos acordava. E dizia o seguinte: olha, eu acho que tem alguma coisa aqui em casa. Não tinha nada, né? Aí eu conversava, levava a criança novamente para a cama. Vai descansar, vai dormir, não tem nada aqui. Eu nem conseguia pegar no sono direito, daqui a pouquinho vinha correndo outra vez. Isso já deve ter acontecido com você que tem filho pequeno. Olha, tem alguma coisa aqui. Ou então sonhou alguma coisa que fez com que a criança ficasse amedrontada.
E eu lembro que houve uma vez que eu já não tinha mais argumento, né? Aí eu peguei a criança e disse, olha, vamos fazer o seguinte, Jesus está aqui, vamos orar, papai vai orar. Aí nós oramos, repita comigo, Jesus está comigo, repetiu. Não preciso ter medo, repetiu. Ele disse, viu, Jesus está aqui, agora pode dormir, feche os olhinhos e vai dormir. E eu fiquei esperando. A criança dormiu. E eu pensei, agora a coisa vai funcionar. Deitei. Quando estávamos eu e minha esposa dormindo, ou começando a dormir, lá vem a criança correndo outra vez. Eu estou com medo. Eu disse, mas vem cá, nós não oramos com você. Papai não disse que Jesus está aqui com você? Ela disse, papai, eu olhei para todo lado, não vi Jesus não. Uma criança, a gente entende isso. Quantas vezes nós agimos assim? Nós temos a impressão de que Ele não está aqui, mas Ele está aqui. Nós temos a impressão de que Ele não está olhando para nós, mas Ele está olhando para nós. Esse texto diz que um homem que era cego desde o seu nascimento, ele estava ali a depender da boa vontade dos passantes. Ele era um mendigo, pedia esmola. E o texto sagrado nos diz que quando os discípulos viram aquele homem, perguntaram para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que nascesse assim? Primeira atitude que nós vemos aqui é a atitude preconceituosa dos discípulos, que tem uma visão errada de Deus. Eles acreditavam o seguinte, se alguém está enfermo, se alguém está diante de uma tragédia, é porque alguma coisa ele fez, ou seus pais fizeram, ou seus ancestrais fizeram, e por isso ele está assim. Jesus disse, não foi ele, nem foram seus pais. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Meu amigo, quero dizer para você nessa noite, que muitas pessoas são aquelas que têm uma atitude preconceituosa diante de um milagre que Jesus quer operar. Jesus está pronto para operar milagre. Então, a atitude dos discípulos evidencia um preconceito. Uma segunda atitude foi a atitude dos vizinhos. Diz o texto que os vizinhos só perceberam o que tinha acontecido, porque ele era um homem conhecido. Os irmãos imaginam uma pessoa que estava todos os dias a pedir uma esmola. Uma pessoa que dependia da comiseração popular. Numa cidade, em um tempo bem remoto, onde poucos eram os habitantes, ele era extremamente conhecido. E então, os vizinhos perguntam, será que ele é o cego? Ou diziam, é ele. Outros diziam, parece com ele. Como parece com ele? Era ele mesmo. Assim são muitas pessoas que têm uma atitude semelhante aos vizinhos, atitude de incredulidade diante do que Jesus fez. Eu tenho certeza que você que está aqui essa noite conhece pelo menos uma pessoa, se não mais, que foram alcançadas pela graça poderosa de Jesus. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite conhece alguém, se não mais do que alguém, que um dia andou como cego nas trevas do pecado, mas foi resgatado pelo poder de Deus. Eu tenho certeza de que você já esteve em contato com alguém que Jesus transformou a vida. Porque certamente você já esteve em contato com alguém. E você talvez esteja dizendo, será que foi? Será que não foi? Os vizinhos estavam todos os dias com aquele homem. E uns disseram, é ele, outros disseram, não parece com ele. Porque eles não acreditavam que Jesus havia feito aquele milagre. Mas é a Bíblia, a palavra de Deus que afirma, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, que Jesus, o Espírito de Deus está sobre ele, que o ungiu para abrir a vista aos cegos. Jamais alguém abriu os olhos a um cego de nascença, só Jesus. Primeira atitude dos discípulos de preconceito diante do milagre que Jesus estava para operar. A segunda atitude dos vizinhos, que já vendo aquele homem com o milagre acontecendo, eles mantiveram a incredulidade. A terceira atitude é a atitude dos religiosos, os escribas e fariseus, legalistas, hipócritas. Eles se preocuparam com o que aconteceu, não, se preocuparam com o dia quando aconteceu, disseram, isso aconteceu no sábado. Esse homem não é de Deus, porque se fosse Deus, ele não usaria o sábado para curar alguém.
Uma religião onde não há milagres não é religião. É uma perversidade. Porque onde Jesus está, algo tem que acontecer. Onde Jesus está, vidas têm que ser transformadas. Onde Jesus está, uma experiência realmente de mudança, como diz a Bíblia, de tornar-se uma nova criatura, tem que acontecer. A atitude dos religiosos era uma atitude de legalismo, de hipocrisia, não reconheceram o milagre de Jesus. E a quarta atitude é dos pais. Você imagina? Irmãos, quando eu leio esse texto, eu me impressiono com a atitude dos pais, mais do que todas as outras atitudes dos pais. Há pais que são assim, quando os filhos se convertem, eles não querem. Eu tenho tido experiência de filhos que se convertem ao Evangelho. Ainda ontem mesmo, eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, uma menina adolescente se converteu, e os pais disseram o seguinte: só quando você for maior de idade. Há pais que fazem assim. Se os filhos vão para os bailes dessa vida, se vão para as noitadas dessa vida, eles não se importam. Mas quando os filhos se convertem, eles tentam travar. Eles não querem que isso aconteça. E esses pais, diz a Bíblia, que eles tiveram um filho que foi cego desde o nascimento. E diz que os fariseus perguntaram aos pais: esse que foi cego e agora vê, é o filho de vocês. Quem foi que fez isso com ele? Os pais disseram: olha, sabemos que ele nasceu cego. Mas como ele enxerga agora, quem fez isso eu nem sei. Ora, meu irmão, que coisa terrível. Imagine alguém que tem um filho e um milagre acontece, não vai querer saber do milagre. Quem fez esse milagre? O que foi que aconteceu? Quem foi que fez isso? Foi Jesus de Nazaré. Mas os pais disseram: olha, nós não sabemos não quem fez isso. Ele já tem idade. Pergunte para ele. Por que eles fizeram isso? Atitude medrosa, diz o texto. Eles disseram isso porque estavam com medo de romper com a sinagoga dos judeus, porque os judeus já tinham dito que se alguém admitisse que Jesus fosse quem ele disse que era, seria expulso da sinagoga. Há tanta gente assim, que não recebe o milagre, não aceita o milagre, porque tem medo de romper com a sociedade, tem medo de romper com os amigos, tem medo de romper com aqueles que vão falar sobre a sua decisão. Jesus está aqui, Ele quer fazer milagre. Qual é a sua atitude? Será que é uma atitude de medo? Pessoas que têm medo de tomar uma atitude diante do milagre de Jesus. Mas a atitude que nós devemos ter é a do homem que foi curado. Quando disseram para ele: você sabe que esse homem é pecador, Jesus? Ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Vamos trabalhar um pouquinho nessa palavra desse homem. Ele era cego e agora ele via. Por que ele estava vendo agora? Primeiro, porque Jesus o viu. O Evangelho começa dizendo o seguinte: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ou seja, aquele homem era um homem que ninguém via, as pessoas deviam evitá-lo, porque ele ia pedir alguma coisa, mas Jesus viu. Eu quero dizer essa noite, meu prezado, que seja qual for o estado da sua cegueira, Jesus vê você. E há tanta gente nesse mundo que está, como diz o poeta: eu nas trevas vagueava sem a luz da retidão. A minha alma estava morta, sem ter Deus no coração. Como é triste andar em trevas, sem o perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Há tanta gente que está cega diante da realidade espiritual. Há tanta gente que está vivendo como se tudo fosse ficar aqui, como se tudo fosse terminar aqui. Há tanta gente que não consegue enxergar a misericórdia, o amor, o perdão de Deus.
Há tanta gente que não consegue enxergar que Jesus veio ao mundo, como ele diz, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há tanta gente que não enxerga isso. Por quê? Tem medo de enxergar. Por quê? Tem preconceito religioso. Por quê? Porque é incrédulo diante do poder de Deus. E Deus não pode fazer milagre quando as pessoas não enxergam isso. Aquele homem que fora cego disse: eu era cego, mas agora eu vejo. Ele reconheceu o milagre fez com que aquele homem tivesse consciência de quem ele era. Quando os vizinhos disseram é ele, outros disseram parece que ele disse não, sou eu. Porque a presença de Jesus transforma a pessoa e faz a pessoa ter consciência de si mesma, sabendo quem que ela é, ou seja, alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não fez o homem para viver chafurdado no pecado. Deus não fez o homem para estar escravo do pecado, cego espiritualmente e não sabe para onde vai. Deus fez o homem para realmente enxergar o amor que Ele tem por nós, para conhecer a graça preciosa de Jesus. O cego teve a atitude, primeiro, de reconhecer o milagre de Jesus. Segundo, esse cego teve a capacidade de crer, mesmo contra tudo e contra todos. Ele disse: olha, eu sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu sei que eu era uma pessoa, agora eu sou outra pessoa. E quem fez isso foi Jesus. Eu não sei nem o nome dele, mas eu sei que isso aconteceu na minha vida. Conversão é isso. É você saber o que Jesus fez na sua vida. E esse cego, meu prezado irmão, quando encontra Jesus mais à frente, diz o texto que ele creu em Jesus e o adorou. Você nessa noite chegou à casa de Deus. Qual é a sua atitude diante do milagre que Jesus quer fazer na sua vida? Ele quer abrir seus olhos. Eu fico impressionado de ver quantas pessoas estão cegas. Completamente cegas. E porque estão cegas, não conseguem viver. A cegueira espiritual é a pior cegueira que alguém pode ter. Porque a pessoa que está cega espiritualmente, ela coloca a sua vida aonde não deve colocar. Ela se apega em coisas que não lhe pode valer, porque ela está espiritualmente cega. Mas Jesus quer fazer um milagre de abrir os nossos olhos. Nós precisamos crer nisso, que Ele tem o poder de abrir os olhos de todo aquele que crê. Você pode dizer nessa noite: pastor, é o seguinte, eu sou religioso. Você pode ser, mas você viu Jesus? Você já viu Jesus na sua vida? Você pode dizer: pastor, nessa noite eu sou uma pessoa boa. Você pode ser, mas você já se quebrantou diante de Jesus? Você já disse para Jesus: Jesus, eu sou pecador, Jesus, eu era cego, mas agora eu quero ver. Eu quero abrir os meus olhos para ver isso que tanta gente já viu. Eu ainda não vi. Eu quero abrir meus olhos nessa noite. Você já fez isso na sua vida? Você já disse para Jesus: Jesus, me perdoa. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu amigo, é nos libertar da cegueira. Pessoas cegas não sabem para onde vão. Elas seguem caminhos. A Bíblia diz, através do profeta Jeremias, que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final desse caminho é um caminho de morte. Tenho visto pessoas que Deus abre os olhos, né? Algumas estão aqui nessa noite, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, né? Dentre eles, há muitos que eu podia citar nessa noite, mas sinto um dos nossos irmãos, está até trabalhando no culto dessa noite, nosso irmão Batista. Batista hoje trabalha com a gente para servir ao Senhor. Mas cerca de 2 anos, 3 anos, ele era cego. Cego.
parecia que estava enxergando. Cego como, pastor? Estava preso nos pecados desse mundo. A sua vida parece que tinha chegado ao fim. Porque ele estava preso pelas drogas, né? E se é uma frase que eu acho que ela é infeliz, é a frase que muita gente diz: droga é uma droga. Droga não é droga coisa nenhuma, irmão. Tenho trabalhado com pessoas dependentes químicas. A droga traz um prazer que pouca coisa traz. Dizer para você, jovenzinho, adolescente, tem estado com pessoas dependentes. Por isso que as pessoas vão para as drogas. Porque a droga tem um poder de trazer um prazer, uma satisfação que a pessoa nunca teve. Primeira vez. Aí ela tem vontade de que aquele prazer volte. E ela vai. A segunda vez. Ela vai outras vezes, outras, tantas, nunca consegue ter mais o mesmo prazer. Ela fica cega. Completamente cega. Mas quando ela encontra Jesus, Jesus traz um prazer que ninguém traz. Por quê? Ele traz paz. Paz que ninguém traz. Pessoas cegas pecam, vão atrás do pecado. Porque o pecado é ruim? É ruim, mas pecado dá prazer. Por que os homens pecam? Porque pecado dá prazer. É verdade. Mas no final, é destruição, é morte. No final é um vazio tremendo. Estava indo para o aeroporto do Rio de Janeiro essa semana, final da noite, de madrugada. Uma cidade grande, tantos jovens. Não era dia, era dia de semana. Tantos jovens. Saindo das baladas. Por que eles foram para lá? É ruim? Não é ruim, não. Dá prazer, senão eles não iam. Mas se tornam escravos. Jesus diz o seguinte: se eu vos libertar, você será livre. Jesus diz que Ele tem poder para abrir os olhos daquele que está cego. Como Ele abriu daquele moço que foi cego desde o seu nascimento. Essa noite, o que você vai fazer diante de Jesus? Você vai continuar indiferente? Incrédulo? Com medo de mudar de vida? Com medo de mudar de vida? Ou você vai crer no poder de Jesus? Eu quero convidar você nessa noite, você que está aqui, você que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Lembra-se do início desse sermão? 3 coisas são necessárias para um milagre. Primeiro é a sua necessidade. Quem não tem Jesus tem uma necessidade espiritual de ter Jesus. Precisa disso. Tudo que você precisa nessa vida é passageiro. Mas Jesus é para sempre. Então você precisa de Jesus, essa é a sua necessidade. Primeiro motivo para um milagre. Segunda coisa, você precisa crer que Jesus está aqui. Ele está aqui. E a terceira coisa, você precisa crer em Jesus. Aí o milagre vai acontecer. Eu quero desafiar você que nessa noite está nesse culto, a quem Deus tem falado ao coração. Se você quer tomar a decisão sábia de dizer: Pastor Joel, nessa noite eu quero que esse milagre aconteça em minha vida. Nessa noite eu quero me entregar para Jesus de coração. Você que essa noite toma essa decisão, eu desafio você no seu banco a fazer um sinal. Levante uma das suas mãos bem alto dizendo: Pastor, nessa noite eu estou aqui. Deus falou para mim e eu quero esse milagre da minha vida. Quantas pessoas nessa noite querem tomar essa decisão? Erga bem a sua mão para que eu possa ver, estando você lá em cima, aqui embaixo. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Há alguém nessa noite?
Alguma pessoa, talvez alguém que um dia já provou da experiência da graça do Evangelho, mas se afastou, né? Porque olhou para os homens, se decepcionou, foi para longe. Deus quer restaurar a sua experiência com Ele. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu quero convidar a você que essa noite quer que esse milagre aconteça. Você precisa confessar a Jesus, dizendo: Jesus, eu sou um pecador. Tem misericórdia da minha vida. Eu quero o Senhor. Graças a Deus, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite? E que essa mão bem alta para que eu possa ver. Graças a Deus, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais alguma pessoa nessa noite quer dizer: ó, pastor, eu creio em Jesus, no milagre de Jesus. Eu quero esse milagre na minha vida. Eu quero viver na presença dEle. É mais alguém nessa noite? Se houver, se manifeste. Erga bem alto a sua mão, onde você está. Seja você lá em cima, aqui embaixo. Ele veio para salvar você. Não há como deixar de ter um milagre na vida. É preciso crer em Jesus. Há mais alguém nessa noite? Mais alguma pessoa que queira se manifestar? Se houver, manifeste-se. Coloque-se diante do Senhor. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. Vou convidar a congregação a se colocar em pé. Eu peço a você, meu irmão, que esteja orando, né? Não é hora de sair para nada, é hora de orar. Esteja orando nesse momento. E eu vou convidar você, mais uma vez, enquanto cantamos, para que você não mais levante a sua mão, mas saia do seu lugar e venha aqui. Você que já levantou a sua mão, peça licença aí no seu banco, peça alguém para vir com você, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Você que não levantou a sua mão, mas tomou a decisão nessa noite, sai do seu lugar e vem também. Há um crente junto com você, vem aqui à frente. Vem dizendo: pastor Joel, nessa noite eu me entrego para Jesus de coração. Pode sair do seu lugar e pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Você que está aqui nesse culto essa noite, você que está ligado à transmissão desse culto, você pensa que Jesus é real? Você pensa que Jesus é uma história que foi inventada? A Bíblia diz que Jesus é real. Eu creio que Ele é real. E um dia estaremos todos, diz a Bíblia, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Todo joelho. Alguns vão se dobrar e dirão: obrigado, Senhor, porque eu criei no Senhor e fui salvo. Mas talvez alguns vão se dobrar com pavor. É o que diz a Bíblia. Eu tenho que pregar o que diz a Bíblia. O que impede você de deixar Jesus fazer um milagre na sua vida? O que é que prende você de tomar uma decisão, uma atitude diante do milagre de Jesus? O milagre da vida. Nós vamos orar nesse momento. Se você quiser vir tomar a decisão, sai do seu banco e vem em nome de Jesus. Se você tem dificuldade para vir sozinho, peça a alguém: olha, irmão, Deus falou no meu coração, mas eu estou sem coragem. Eu sei que é muito difícil tomar uma atitude dessa, né? Mas nessa noite eu quero me entregar para Jesus. Então peça licença aí. Tem alguém aí junto a você que terá prazer em trazer você aqui essa noite, se Deus está falando assim ao seu coração. Não resista à voz de Deus nessa noite. Mas alguém queira vir? Nós não vamos mais cantar, não. Nós vamos orar. Mas alguém quer vir? Alguém que está afastado e quer voltar hoje? É dia de voltar, é tempo de voltar. Tempo de sair daqui alegre, porque voltou a presença, a comunhão com Deus. Há mais alguém nessa noite? Alguém queira sair do seu lugar e dizer: pastor Joel, essa noite é a noite do milagre na minha vida. Você quer isso? Se você quer sair do seu lugar, e vem em nome de Jesus. Mais alguma pessoa que queira vir? Nós vamos orar nessa hora. Ó Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque Ele nos ama, Ele tem poder para abrir os nossos olhos. Ele é um Deus de milagres. E essa noite o Senhor está fazendo milagres em vidas aqui. Mas outras vidas que estando conosco precisam de um milagre, Senhor. Ó Deus, sensibiliza essas vidas. E Teu Espírito continue a falar ao coração dessas pessoas, para que em tempo oportuno se rendam a Jesus, o nosso bondoso Deus. Fica conosco, ó Deus, nos abençoando ricamente essa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.